Boa noite. Vamos fazer hoje uma pausa em Apocalipse e Milênio. Senti vontade de aprofundar um pouco naquelas palavras que eu dirigi à igreja semana passada, quando falei que o mezanino estava aberto para quem quisesse assistir os cultos lá de cima, e temos inclusive um grupo lá em cima. E eu falei ali da importância de nós fazermos nossa parte para encher as cadeiras de baixo, as cadeiras de cima, embora não tenhamos como objetivo principal da igreja, não seja algo que estamos sempre perseguindo como fosse um objetivo sem o qual nós ficaremos tristes ou achando que não temos sentido. Absolutamente. Nosso sentido é pregar a palavra de Deus de maneira correta e tentar influenciar os crentes a viverem uma vida digna do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo, amarmos uns aos outros, as responsabilidades básicas de qualquer igreja séria. Mesmo assim, é importante que nós tenhamos, sim, uma vontade, um desejo, do jeito que alguém lhe trouxe a Cristo, você trazer outros. E, obviamente, trazer a Cristo não é a mesma coisa de trazer a igreja. Mas também, obviamente, está ligado uma coisa com a outra, que vindo à igreja é uma forma de tornar mais acessível à pessoa a mensagem do Evangelho e tudo mais. Então, vamos a Mateus capítulo 10, versículos 14 a 20. Mateus, capítulo 10, versículos 14 a 20. Eu coloquei como título da pregação: Cristo lhe enviou. Você tem ido? Diz assim a palavra de Deus. Em Mateus 10, 14 a 20. O contexto antes disso é Jesus enviando os 12 apóstolos a uma missão em Israel. Eu poderia ler, por causa do contexto e tal, toda a missão, desde o início em que ele começa a mandar, lá no versículo 1 mesmo, do capítulo 10. Mas não vou fazer isso, porque eu quero atalhar para o que nos convém aqui. Então, esse é o contexto em que ele envia os apóstolos, e nos versículos, pulando para os versículos 14 e 15, nós vamos ver que eles se referem à própria missão, então são as instruções agora, e vamos ler, 14 a 20. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a captar, a entender estas palavras do Senhor Jesus Cristo, primariamente dirigida aos apóstolos para uma certa missão, mas, como veremos aqui, com uma visão muito mais abrangente, olhando para um futuro ainda mais longe do que simplesmente aquela missão específica que eles iriam fazer em pouco tempo. E que hoje nós nos sintamos de uma certa forma, mas uma forma bem clara, bem firme, envolvidos nessa missão, se não naquela específica em que eles foram mandados, os apóstolos, mas numa missão que tem aquela como germe, como início. Então, num certo sentido, é a mesma missão, sendo mais abrangida, mais aumentada e com algumas outras diferenças, mas, na realidade, basicamente, na natureza, é a mesma missão. Nos ensina isto e nos dá, mais do que o ensino, Senhor, a vontade de participar desta missão e a responsabilidade de levar a efeito o que está confiado a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, os versículos 14 e 15, obviamente, se referem à missão em si, específica, que estava ali começando. Depois, nos versículos 16 e 17, as palavras se tornam mais abrangentes, olhando para um futuro mais próximo, quando ele fala em perseguição, açoites, prisões. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e tal. Vos acautelai-vos os homens, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Não houve nada disso nessa missão deles. Eles foram e voltaram. E não aconteceu nada. Então fica evidente que aqui Jesus, sem avisar, ele pula, ele passa de uma época ali, uma época imediata, que eles iriam ser enviados imediatamente para essas aldeias ali, ele passa para uma outra fase, uma outra época, também um tanto quanto próxima, em termos de anos, décadas, mas mais abrangente ainda, mais abrangente do que esta que estava em evidência. É interessante a gente observar essas coisas. Aliás, nós temos treinado sobre isto ao ver as passagens dos profetas, como estamos vendo muitas, que apontam para o milênio, em que profecias são colocadas no meio de profecias muito distantes, são colocadas no meio de profecias bem mais a curto prazo. E o profeta não avisa que vai dar um pulo aqui de 2000 anos, ele simplesmente passa. E este jogo, ou esta maneira de fazer, juntar em poucas palavras épocas diferentes, é importante o crente conhecer, e quando está diante de uma situação assim, até para não estranhar ou não dizer, é meio interessante. Jesus disse que eles iam ser presos nas sinagogas e tudo, e não foram não. Alguma coisa deu errado. Não deu nada errado. Apenas o timing, a época disso acontecer, não era exatamente naquela missão específica. Isso é importantíssimo para nós entendermos as Escrituras em muitas coisas. Os versículos 18 a 20 vislumbram um futuro ainda mais distante e muito além de Israel mesmo, quando o evangelho seria disseminado pelas nações, porque agora
Jesus fala em reis, governadores, tribunais, está falando no mundo agora. Então ele aponta lá para frente, para a época da igreja já, quando o evangelho se espalhou. E nós conhecemos muito bem a história da igreja cristã desde o começo, passando pelas várias fases, e como crentes têm sofrido diante de perseguidores e tudo mais, começando com os próprios apóstolos, mas aumentando muito mais. Então, em poucas frases, Jesus cobre assim, a história da igreja todinha. Nesse contexto dos discípulos dele irem com a missão de falar. Falar o quê? Resumo, versículo 7. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, aqui está incluída cada geração de crentes na história da igreja. Não é para nós hoje lermos esta passagem e dizer, interessante, muito interessante como é que foi o trato de Jesus com os apóstolos, como ele deu missões para eles, uma delas é essa daqui, depois para 12, depois deu para 70 e tal, muito, muito curioso a gente saber como é que funcionou e tal, e ponto. Não, é dizer assim, epa, eu estou nessa. Eu não faço parte dos 12, obviamente, nem dos 70 que foram depois, mas eu estou incluído aqui nos versículos, como eu já disse aqui, 16, 18 a 20, eu estou aqui. Tem crentes hoje, perseguidos, que estão passando exatamente pelo que foi profetizado por Jesus Cristo aqui. Se nós não vamos para lugares distantes, não somos missionários, pelo menos falemos para os nossos compatriotas perdidos bem ao nosso lado. Cada crente tem a responsabilidade de divulgar basicamente as mesmas palavras que Cristo falou para os apóstolos divulgarem. Está próximo o reino dos céus. Isso significa falar do pecado, alertar para o inferno, conclamar ao arrependimento, tudo isto, indicar Cristo como única solução, lembrar que Ele vai voltar em breve. Tudo isso está incluído nessa simples frase: está próximo o reino dos céus. Está valendo esta frase ainda hoje, mais próximo, obviamente, do que 2000 anos atrás, e na época que Jesus falava, estava em pleno cumprimento a primeira vinda do Messias, o sofrimento dele como servo, a morte dele ainda era futuro, imediato, mas era futuro ainda, ressurreição, retorno ao céu, ainda estava sendo futuro. Mas não é porque Jesus voltou aos céus que agora esta mensagem de estar próximo ao reino dos céus perdeu a validade, perdeu o valor, não perdeu um pouco o sentido. Não, está tão válido quanto. Hoje nós não diremos a mesma coisa na época: olha, o Messias está aqui. Como ele disse, devem ter dito, Messias está aqui. Não deve ter dito muita coisa mais do que isso, que era muito nebuloso para ele. Vai morrer numa cruz, e ele mesmo não entendia isso direito. Interessante. Hoje é totalmente diferente nesse aspecto. O Messias esteve aqui, Salvador, que é Cristo, o Senhor, 2000 anos atrás. Aí nós sabemos a história todinha, porque está registrado. Aí é fácil para nós. Só que não acaba aí o anúncio de que o reino dos céus está próximo, porque o reino dos céus, no sentido mais pleno, não chegou ainda. Está chegando.
E com a própria vinda do Messias, deu mais um passo. A morte, ressurreição, retorno aos céus, mais um passo. Fundação da igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhamento da igreja. E aí vai. E o reino dos céus chegando. Tudo isso são etapas, são fases para um dia poder dizer, o reino do céu chegou. E hoje ainda está valendo isso aqui. O reino dos céus está próximo. Tanto que nós estamos aqui aguardando ansiosamente, como eles aguardavam, os judeus, o Messias. Pena que ele veio e não reconheceram. Até o rejeitaram ou mataram. É uma pena. Mas que veio, veio. Alguns poucos reconheceram. Mas não importa que ele veio, veio. E que havia expectativa, havia. E interessante que essa expectativa da vinda do Messias, hoje ainda existe em muitos em Israel. E nos judeus espalhados pelo mundo, no restante dos judeus existe. O Messias virá. A gente diz, pois é, virá a segunda vez. Que segunda vez? Não, já veio a primeira, Jesus Cristo. Não fale nisso, que a nossa amizade se acaba aqui. É uma pena, tudo bem. Falar isso tudo mal, mas seja como for, eles estão esperando o Messias deles. Estão lá esperando. O reino dos céus está próximo. Tá bom, pois venha. Já veio, mas voltou e volta de novo. Nesse ponto temos até algo em comum com eles, porque nós estamos esperando também a mesma pessoa. Eles achando que não é Jesus Cristo, não foi, mas estão esperando o Messias. Como o Messias é sim Jesus, eles vão ver, nós estávamos esperando por ele sem saber. É fato. E nós estamos esperando por ele, sabendo. Curioso isto. Mas uma coisa é comum a nós. Judeus hoje que creem no Messias, que ainda vêm, não reconhecem Jesus como sendo ele, e nós que reconhecemos e estamos esperando. Todos esses dois grupos estão esperando. Então, o reino dos céus está próximo. Está. É isso mesmo. Pois vamos. Então essa mensagem continua com necessidade de ser pregada? Claro. Lógico, não passou. A validade disto aqui não passou. É importantíssimo que o crente de hoje entenda isto. Precisa pregar, não, mas o cristianismo está muito disseminado por aí tudo, todo mundo já sabe o que é o cristianismo, não tem mais nem graça falar em Jesus e tal, todo mundo diz que ama Jesus, é de Jesus e tal, que é um problema isso, ficou tão popular, eu comentei isso semana passada, tão popular que se tornou um obstáculo. Antigamente o obstáculo era mais direto, era mais na cara, era mais agressivo, resistência mesmo, de briga, de agressão física, coisa assim. Hoje o obstáculo é mais sutil, mas não deixa de ser um obstáculo. É que muitos pensam que conhecem Jesus Cristo, porque já ouviram falar, ouvem músicas sobre ele o dia todo e tal, mas não o conhecem, se chamam evangélicos e tal. Mas será que conhecem no coração o que é a regeneração causada pelo Espírito Santo? Muitos, com certeza, não. Ou seja, esses que não conhecem a regeneração, o novo nascimento, do qual o Novo Testamento tanto fala, não passaram por ele, por esse processo miraculoso, e apenas passaram por um processo mental, religioso, social, um misto disso tudo, e se dizendo agora evangélicos e tal, mas se não passaram pelo processo dentro do coração de um novo nascimento, ainda precisam ouvir o reino dos céus está próximo, porque assim eles não vão para o reino dos céus se dizendo crentes, evangélicos, o que for. Ninguém vai para o reino dos céus com base no que diz, é com base no que crê dentro do coração. Dizer é fácil, eu posso dizer que sou alemão, e não sou. Então é uma questão de uma transformação interna, que vai realmente legitimar a pregação de alguém. Eu
pertenço a Jesus Cristo. Eu sou evangélico, ótimo. Por que você é evangélico? Porque eu passei pela regeneração, sou salvo em Jesus Cristo. Amém. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou protestante, diga como quiser. Aí a sua palavra que você vai usar aí já é menos importante, porque o importante é que você é dentro, de fato. E claro que à medida que você sendo mesmo um crente e vai estudando as Escrituras, você vai vendo o termo que é mais conveniente, que não é, que é mais bem compreendido, que não é, mas é secundário. O fato é que nós precisamos, e da mesma forma, em termos de essência, do que aqueles 12 apóstolos, nós hoje precisamos dizer pessoalmente às pessoas que está próximo o reino dos céus. O que significa falar, como eu já disse, do pecado, alertar para o inferno e tudo o que acompanha a pregação do Evangelho. Cada um vai fazer este papel com a sua característica própria, a sua formação, com a sua profissão, com o seu nível social, cultural. Aos mais cultos, normalmente, surge a oportunidade de testemunhar para pessoas cultas. Os mais simples, geralmente estão entre os mais simples. Os níveis sociais, geralmente, estão mais próximos uns dos que parecem com os outros aqui. E isso é muito bom, porque vai permitindo em todo o extrato social onde Cristo tem discípulos, ele vai colocando esses discípulos em contato com os outros, de maneira que todos são abrangidos, todas as pessoas, de todas as camadas, de todos os tipos, eles devem ser, eu estou dizendo devem ser atingidos por esta pregação, levada por um anjo que vem do céu, não levado pela sua boca, pela boca lá de Pedro, de André, dos apóstolos lá, agora é pela sua boca. Três lições de Cristo para nós hoje, sobre a atividade de proclamar o reino de Deus, falar de Cristo. Primeira, versículo 14. Se forem desprezados, não se preocupem, isso não é problema de vocês. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, corra para o pastor, corra para um psicólogo, corra para alguém e vá confessar suas mágoas, sua decepção, sua frustração, porque ninguém lhe ouviu. Coitado. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que mais? É isso. Quer ouvir, não? Tiro a sandália dos pés, que hoje não é exatamente mais uma sandália, é um bruto de um tênis, no asfalto, né? Não é mais no chão, não tem mais pó muito e tal, mas é a mesma forma de agir, que é o quê? Lamento muito. Vou tocar minha vida, vou para frente. É precisamente isto que significa bater o pó das vossas sandálias. Senhor, fiz o que eu pude, obedeci a chamada. Nem o pó dessa cidade está mais colado no meu sapato. Vou para frente, vou tocar a missão em outro lugar e depois em outro lugar, e agora eles são contigo. Não é dizer, vão tudo para o inferno, bando de miserável. Não. Senhor, agora é contigo. Se tu vais exercer misericórdia sobre alguns que estão aí, se tu vais ser duro e vai providenciar uma peste, que isso acontece, a Bíblia está cheia de passagens falando
de acidentes naturais, nós chamamos de acidentes naturais, de pragas e de tudo mais, muitos são consequência direta de Deus com um propósito específico num certo lugar, apenas nós não sabemos. E nem podemos chegar ao ponto de dizer que um trovão e um raio caiu, isso é Deus querendo julgar, querendo disciplinar o dono da casa onde caiu o raio. Não podemos chegar ao ponto de dizer o que é cada coisa. Por outro lado, não podemos desprezar o fato de que cataclismas neste mundo e pragas e pestes ocorrem sim, como resposta direta de Deus a um povo, a um grupo de pessoas, e Ele sabe os critérios dele, não avisa, Ele não bota no jornal, esse furacão, esse tsunami aqui, foi por causa disso, disse que o povo tal, daquela cidade assim, está me irritando desde tal, ele não vai dizer, ele não diz, mas não é por isso que nós vamos desprezar os ensinos das Escrituras e a atuação de anjos sob o mando de Deus para fazer chover enxofre em Sodoma e Gomorra. E vocês acham que hoje Deus não manda mais anjo nenhum fazer um estrago grande numa cidade ou num país ou coisa assim? Pois saibam que manda. Ele cuida e está tudo nas mãos dele, e ele controla, está interessado, e ele tem as formas dele disciplinar, sim. Então você bate a sandália do pé, e não é com raiva, com ódio ou coisa assim, mas é a minha responsabilidade está cumprida, Senhor, cuida, e eu vou para a próxima, vou sujar a minha sandália com o pó da próxima cidade, e até a hora, se quiser, sentir vontade, inclinação por aquele pelo qual você falou, mas não recebeu e tal. Poderíamos falar um pouco sobre essa questão de orar pelos não crentes e tal, que é uma outra coisa. Seja como for, observem a orientação de Cristo aqui. Se não, todos nós conhecemos esse se. Se alguém não vos receber, nem ouvir minhas palavras, meu pai, meus irmãos lá em casa, meus colegas de trabalho, me deram a maior gozada outro dia. Me gozaram até não poder mais, que eu fui falar de Jesus Cristo lá, na faculdade, caíram, foi na risada. Engraçado, eu conheço essa frase para mim. Então veja como não é só para aqueles 12 homens, é para todos os discípulos de Cristo até hoje. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, não é novidade não, isso já acontecia na época deles. Então, você acha que vão receber as suas palavras? Em termos de maioria? E está todo mundo aberto para que você dissesse sobre Cristo e tal? Seria estranho era se isso acontecesse, gente. Sigam em frente. Vão para outro lugar, para outros ambientes, para outras pessoas. 2 motivos pelos quais muitas vezes nós não proclamamos a Cristo onde e quando deveríamos. Primeiro, não suportamos a ideia de rejeição. Essa que é a verdade. Não suportamos a ideia de ouvidos surdos para o que você está falando. Muito menos você suporta deboche, gozação. Isso pode ser um negocinho que começa com O, aí vem um R, aí vem um G. Está difícil, não está? Vocês conhecem perfeitamente esse miserável desse sentimento que eu conheço também tão bem, infelizmente. Orgulho puro. Você não quer ser rejeitado. Você não quer ouvidos surdos na sua frente. Você não quer desrespeito. Você não quer gozação. Não gosta, não tolera. É contra o seu orgulho. O segundo motivo
pode haver mais, eu só anotei 2. Nos sentimos culpados com a resistência deles, achando que somos incompetentes. Sou fraco na argumentação. Eu não disse? Bem que eu disse que eu não queria entrar nessa equipe de evangelismo da igreja. Bem que eu disse, faz 2 meses que eu estou lá, falei para 12 pessoas, está aí o relatório, nenhum ouviu coisa nenhuma, ainda fui alvo de brincadeiras. E até de agressões de palavras. Está vendo? Eu não sei falar. Eu sou fraco de argumentação. Aí outro diz assim, é porque eu sou meio bruto mesmo. Bruto? Ninguém ouviu as minhas palavras do Evangelho, porque eu sou meio bruto mesmo. E o camarada que discutir comigo, eu digo logo, pai, vai, bichinho, tu vai para o inferno. Está vendo aí, ó, perdi esse. Aí acha que a culpa é dele. Pode até ser sido que foi meio bruto mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a gente está sempre procurando um motivo de se auto-flagelar ou de se culpar, porque não ouviram o que você tinha a dizer. Eu acho que eu fui muito lento em falar. Deve ter sido isso aí. Aí o outro diz, eu fui rápido demais. Não fui bruto, mas eu fui rápido. No instante, eu acho que eu devia ter rodeado mais e tal. E fica procurando motivos pessoais para justificar a falta de ouvidos aceitáveis para o que você está dizendo. E não é válido dizer, para justificar o seu fracasso. Quem disse que foi fracasso? Fracasso, sabe o que é fracasso, meu irmãozinho? Fracasso é não obedecer o que Cristo manda. Isso é fracasso. Se você falou que o reino dos céus está próximo para 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas, 1.001 resistiram, até quem você não estava falando, e do lado de costa para o banco, lhe ouviu e ele deu uma gozada, não tem nada a ver com fracasso. Quem disse? E essa busca de fracasso próprio, você acha que é um fracasso, de motivação, isso pode ser um perigo. Pode ser o diabo, tem tudo a ver com o tipo de trabalho dele. Tu não dá para isso, tu não já sabia disso desde o começo, se inscreveu lá porque quis, na comissão de evangelismo, ou se meteu a falar desse Jesus aí, lá na tua escola, bancando o risco, porque tu sabe que a turma lá não alisa, e tu não tem muito jeito, tu não é muito inteligente, e o gênio da classe te dá um nó rapidamente, filosoficamente. Eu te disse, vai. Aí a pessoa... E ele capricha nesse tipo de sussurro nos ouvidos, e o pior é que o crente termina convencido. Eu não dou para isso. Acabou-se. Realmente não dou. Se eu fui muito rápido, muito lento, fui meio bruto, foi isso, foi aquilo, eu não dou para isso de jeito nenhum. Não dá para quê? Para dizer que o reino dos céus está próximo, para dizer que Jesus Cristo lhe salvou. Você não consegue dizer que Jesus Cristo lhe salvou. Você vai para uma praia e está lá morrendo afogado, e vai alguém e lhe tira lá de dentro. Você não consegue dizer para um colega, um parente, um amigo, no dia seguinte, para não dizer no mesmo dia, que você passou o maior sufoco e que alguém foi lá e lhe resgatou. Você não sabe contar essa história, não? Então você nem entendeu o que é salvação. Na profundidade que deveria, vamos colocar desta forma. Pode até ter entendido, pode ser de fato ser um crente mesmo, mas não entendeu como deveria, não, porque deveria ser muito natural para o crente.
E a reação deles de lá para cá, que de fato chateia, encabula, ofende, magoa. Ninguém está negando isto. Jesus não está negando isto. Ele não disse, ele deu a solução e pronto. Bata a sandália dos pés, acabou-se. Deixe para lá. O motivo pelo qual não lhe ouviram, deixe para lá. Claro que isso, de uma maneira geral, né, com uma pessoa, como eu estava colocando, vai ser bruta com a outra, e a consciência acusa que deveria ser um pouco mais educada e tal. Não, mas Cristo mandou eu bater os pés da sandália, eu vou bater e vou continuar assim. Não tem nada a ver comigo, tem algo a ver, claro. Mas, de uma maneira geral, sem extremos aqui, não é com você ir atrás do motivo. No primeiro caso, de rejeição, orgulho, está ali presente e deve ser duramente resistido por você. Eu vou falar, se eu não for ouvido, que muito provavelmente não serei, que estatisticamente é mínima a quantidade dos que ouvem e levam a sério, e menor ainda as que se convertem, mas eu vou bancar isso, eu vou passar por isso. E no segundo caso, como já comentei, não compete saber o motivo por que não lhe deram ouvidos. Na realidade, quando alguém não lhe dá ouvido, você sabe o que é que ocorre mesmo? Não querem ouvir. São duros demais, especialmente os mais cultos, que Deus diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, que pegou os sábios na sua própria astúcia, porque quiseram ser mais inteligentes do que Deus, ainda querem hoje. Então Deus os confundiu de uma maneira que eles não querem saber de Deus, não querem mudar de vida, não querem nada que os atrapalhe. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Então, você quer motivo bíblico pelo qual eles não lhe ouvem? Aqui está. Não adianta ficar com complexo, nem de coitadinho, nem precisando de aconselhamento por causa disso, não. Tudo bem, quer conversar comigo, estou às ordens, mas não vou resolver seu problema, não. Porque você não está ouvindo o que é. Isso que resolve o problema, é ouvir as Escrituras. E ouvir quando Cristo diz, não é problema seu. Bata o pé, bata as sandálias e dê as costas e vá para outra. Deixa comigo aquela ali. Se vai chover enxofre, ou não vai acontecer nada, isso é comigo. Ou um terremoto lá, isso é comigo. Ou uma praga lá, uma peste lá, isso é comigo. Muito interessante, irmãos. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão. Cadê que você foi rápido demais? Cadê que você foi lento demais? Cadê que você foi um pouco ríspido demais? Cadê? O motivo é porque não suportarão a sã doutrina. Você está com a sã doutrina? Estou. Você está com tudo. E eles não vão querer, quanto mais sã, mais rejeição. Quer afrouxar a doutrina? Você vai ver como vão afrouxar a resistência. Quer ser bem abertão? Você vai ser aceito por todo mundo. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, coça que eu gosto. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, e você quer ser ouvido.
Você fica todo ressentido, chateado, deprimido, frustrado, porque ninguém lhe ouve. E fica atrás de motivos pelos quais ninguém lhe ouve. O motivo está aqui, eles não querem ouvir. Pode ir devagar, pode ir rapidamente, pode ir bem maneirinho, bem manso, bem mais forte, do jeito que você quiser, escolha. Claro, como já disse, guardando os extremos aí de bom senso. Mas não querem ouvir, esse é o motivo. Falando de maioria, como eu disse, aqui acolá um ouve. Vocês estão aí, eu estou aqui. Por quê? Porque alguém falou para você um dia, você pode ter resistido um bocado, como eu pessoalmente, gozado um bocado, como eu fiz, você deve ter feito sua maneira de reagir lá também, de resistir, mas você está aqui, considerando você um crente, salvo em Jesus Cristo. Então, somos minoria, mas somos, existimos. Então, não é chegar a um ponto e dizer, eu não vou falar porque ninguém vai ouvir. Primeiro, Jesus mandou falar. Então, o percentual dos que vão ouvir não lhe interessa. Do jeito que não lhe interessa o percentual dos que não vão ouvir, não lhe interessa o percentual dos que vão. Não interessa percentual nenhum. A nossa situação, irmãos, é até muito cômoda. Eu prego. O que deu, deu. Acabou-se. De vez em quando, meu amigo, pastor Timóteo, me dá um carão. A igreja está lá, está bem, está tudo bem e tal, mas Timóteo, ninguém se converte, faz tempo, a gente prega, ninguém se converte. Virou dono agora das almas. Não, tu sabe que não, tá, para de conversa, rapaz, vamos para frente. Pronto. De vez em quando eu tenho que ser lembrado, porque já fico querendo me deprimir. Porque ninguém se converte nas pregações, que a gente prepara com tanto gosto e tal, mas não tem quem escape, também tem um dia que é ele. Aí eu pego. Não tem quem, você não escapa. É normal, é humano, o desânimo. É desagradável ser resistido, alguém duvidar de você, questionado e hostilizado. É ruim, ninguém gosta disso não, mesmo tirando o orgulho do meio, é desagradável, é lógico, ninguém gosta de ser rejeitado, mas não tem negócio essa questão de gostar e de não gostar, é como Cristo falou, e ele foi muito claro. Então vocês veem, eles querem ouvir o que não presta, porque aquilo dá coceira nos ouvidos e é bonzinho, deixa eu falar. Tem uma coisa que não está combinando bem aqui com minha consciência, com as coisas, já li a Bíblia, e não é bem assim não. Ele fala tão bem, esse pastor, esse aí é moderno, ele tem umas coisas diferentes, e essa ideia de diferente, tenha cuidado. Quando se trata de evangelho do Senhor Jesus Cristo, tenha muito cuidado, porque se tem alguém que não é diferente nunca, é Deus. Isso faz parte de um dos próprios atributos de Deus. Ele é imutável. Há um evangelho diferente. E vai ser um Deus diferente. E nosso Deus não é diferente. Não, é só uma abordagem nova ao evangelho. Uma ré. Já disse para vocês também, cuidado com o nome ré. Uma repensagem, uma reconsideração, uma releitura, essa que é perigosa mesmo. Cuidado com as releituras que estão fazendo por aí. Tira o ré e fica uma leitura velha e antiga, leitura que 2000 anos homens fiéis pregam e falam e ensinam. São minoria, mas estão aí, os livros estão aí, e claro, a própria Bíblia está aí. Então, se querem coceirinha nos ouvidos para alguém que está de acordo com a época, que realmente essa aqui está acompanhando o pensamento dos adolescentes da atualidade, a maneira, acompanhando a evolução social de tudo e tal,
Essas coisas têm seus lugares, sem dúvida, mas de uma maneira muito limitada, não é mexendo em doutrina. Sã doutrina não interessa. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Sã doutrina não interessa para a grande maioria dos seus ouvintes. A Bíblia é clara, honesta, franca. Eles não querem se libertar, eles não querem ver, eles não querem ir a Cristo para terem vida. João 5,40, bonito aqui essa frase dele, essa acusação dele. João 5,40, quando ele diz aqui: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você acha que vai conseguir os ouvidos de alguém assim? Seja como for, meu irmão, minha irmã, cuidado, fuja do desânimo e da tentação, e eu uso a tentação no sentido bíblico da palavra, a tentação de ficar querendo saber por quê, e motivações por trás dos motivos, por trás das reações de resistência. Nós não temos a convicção de quem salva é Deus? Lembre-se, até o arrependimento quem dá é Deus. Romanos 2:4, que eu não vou ler. O arrependimento é impressionante, porque ele é algo pessoal. Sem arrependimento não há salvação. E Deus não se arrepende por ninguém. Jesus Cristo não se arrepende por você, ele morreu por você, mas não se arrepende por você, não. Arrependimento é algo absolutamente pessoal, íntimo. Então, como é que é Deus que dá? Ele abre caminho para. Ele leva o coração daquele descrente a enxergar o próprio pecado e o conduz a um ponto tal que o ser humano, a pessoa, vai se arrepender profundamente, tratando-se de um arrependimento para a salvação. Então, arrependimento é Deus que dá. Tudo bem que é a pessoa que vai se arrepender, mas se Deus fechar o caminho do arrependimento, está fechado. Nós cremos nisto. Segunda lição de Cristo: prepare-se para encontrar pessoas hostis, perigosas, sutis e estejam prontos para sofrer nas mãos delas. Essa parte é difícil. Enquanto for só resistência ao que você fala, a gente acha ruim a resistência. Versículo 16 e 18. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como os pombos, as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Aqui é diferente de apenas dizer: não quero ouvir a tua palavra, não quero saber desse Jesus Cristo, que a gente acha muito ofensivo. Agora aqui engrossou, é açoite, é prisão. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E a passagem continua. Jesus classifica essas pessoas hostis em dois grupos. Primeiro, lobos vestidos de cordeiros. Eu vejo aqui os líderes de seitas que se opõem à pregação do Evangelho por motivos religiosos. E eu vejo dois motivos pelos quais surgem pessoas assim, homens assim. Primeiro, são convictos de heresias. Convictos. Aceito isso, que muitos heréticos estão absolutamente convictos da sua doutrina errada, mas está.
são enganados por Satanás, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Deus cega. Então são pessoas enganadas. E por homens gananciosos que fazem da religião um negócio para dinheiro. Tanto um como o outro. Os enganados por ensinos errados, legitimamente enganados, e outros que não têm coisa nenhuma de enganados, eles pegaram o jeitão de ganhar dinheiro com religião e vão longe. Tanto um como o outro vai fazer tudo para combater o evangelho puro, claro, e atrair adeptos. Enquanto não vira perseguição mesmo, como nós vamos ver na frente, geralmente essa oposição é sutil, às vezes travestida de amizade, de simpatia, de convites a uma enganosa união em amor. Todos se amam. O amor soma, doutrina divide. Coisa linda e satânica, absolutamente satânica. Se você já ouviu isso, reconheça aí a pressão digital dele. O amor soma, doutrina divide. Talvez divida mesmo, os de Deus e os não de Deus. Mas não é o que eles querem dizer com isto. Pessoas extremamente perigosas. Algumas, admito, até sem darem conta, que são tão perigosas, se não para o físico, mas para a alma das pessoas que eles influenciam ou desejam influenciar, pelas heresias. Eles fazem mal às almas dos outros. Vocês conhecem um perigo maior do que uma ovelha se aproximar de um lobo, pensando ser outra ovelha? Segundo grupo que Deus colocou, governadores e reis, versículos 17 e 18 que eu já li, aqui trata-se de perseguição física da parte de autoridades que têm poder de prender, maltratar, torturar até matar. Quando os dois grupos se juntam, heréticos e autoridades hostis, que por motivos até políticos, aí vai haver violência, muito provavelmente, muita perseguição, realmente. No caso da Inquisição no passado, vocês podem ver, ao longo da história da igreja, o tempo todo, ainda hoje há perseguições duríssimas contra crentes, hoje, em alguns países. Terceira lição do Senhor Jesus Cristo: reajam da maneira que eu quero que vocês façam. 3 atitudes que o crente deve ter com pessoas de seitas e falsas religiões. Primeira, ser prudente. Na Nova Versão Internacional, a palavra grega traduzida por prudente foi traduzida como astuto, seja astuto. No grego significa cuidadoso, atento. O senhor podia dar um exemplo para poder ficar mais fácil nós entendermos a que tipo de prudência tu se referes? Pois não, como as serpentes. Isso choca um pouco. Claro que aqui Jesus deixou de lado o aspecto do diabo estar na forma de uma serpente quando tentou Adão e Eva, e o fato da serpente ter sido um animal amaldiçoado e muito hostil à raça humana, e muitos têm horror até a uma foto de uma serpente ou coisa assim, e o diabo é chamado de grande serpente ou grande dragão, mas ele deixou de lado e ele foi para um aspecto puramente técnico e de quem conhece até a mente dos animais que ele criou.
Então, ele ensinou aqui que as serpentes são astutas. Lá em Gênesis, quando fala do diabo mesmo, na forma de uma serpente, fala em sagaz. Curioso, é outra palavra, claro, é outra língua, mas a ideia é de matreiro, prudente, cuidadosa, e que olha com muito cuidado as coisas. Claro que a ideia de matreiro no sentido negativo não está aqui, na sugestão de Jesus, mas simplesmente na prudência com que elas vivem no dia a dia. O crente deve ser atento, alerta, não ingênuo, não tolo. Fico preocupado com irmãos que têm assim uma tendência de achar que todo que fala o nome de Jesus de alguma maneira é um irmão. É um nome quase mágico, Jesus. Falou no nome, tornou-se ali um irmão. Não é para ser assim. Isso não é prudência. Não é raiva no coração, não é abuso, não é orgulho, não é arrogância. Não, é prudência. Veja o conteúdo da pregação do mestre que está lá pregando, do pastor, do evangelista, do apóstolo, do sei lá de quem tem todo que é tipo de nome, os bispo, arcebispo, tudo. Veja a doutrina dele. O que ele está ensinando? Irmãos, vamos ser honestos. É fácil. É fácil. Muito mais difícil é outra coisa que é necessário também, mas às vezes é impossível. Ou é possível, é muito difícil, é verificar a vida da pessoa, que é outro ponto importantíssimo. Mas é mais difícil você saber, questão de mídia, a pessoa aparece, filma o que quer, mostra o que quer, mora em outro lugar, nem conhece pessoalmente, reconheço que é mais complicado. Mesmo assim, alguém que se torna um tanto quanto conhecido, se sabe notícia disso, notícia daquilo, está envolvido com isso, opa, então já se vê mais ou menos as pegadas. Mas é mais complicado, reconheço. Mas as doutrinas, o que ele está dizendo, ainda tem, hoje a gente repete quantas vezes quer, ou 10 vezes para saber se é aquilo mesmo, e checa, e as escrituras para checar, ou se você não tem a profundidade, tem irmãos que tem pastores que ajudam, então essa não é difícil não, checar a doutrina. E eu fico desconcertado, eu não sei nem o que dizer, quando eu digo para o irmão, eu tenho ouvido o fulano no rádio, na televisão e tal, eu digo, meu irmão, ele diz assim, o Evangelho diz isso? Aí muitas vezes a resposta vem assim, não é bem, não diz isso mesmo não, realmente é mesmo, mas é porque ele é tão, aí coloca alguma coisa. Ele é tão inteligente, ele é tão simpático, ele fala tão bem, aí vem algum tipo de argumento, de desculpa, para justificar que a pessoa ainda está se permitindo envenenar, ouvindo um falso mestre, que ele está se entregando como falso mestre, não tem maneira de não se entregar, porque ele vai ensinar o que ele está querendo dizer e trazer os adeptos para ele, não tem jeito. Então você avaliou, não está de acordo, sai de perto da influência. Cuidado com programas. Hoje está muito fácil para qualquer um ouvir qualquer tipo de qualquer coisa, né, com o gigantismo que está hoje a internet e tudo mais. Então, a responsabilidade do crente é grande. O que você está ouvindo? O que você está vendo? Selecione
os seus pregadores, aqueles a quem você vai entregar um pouquinho de abertura do seu coração. Isso é coisa séria, não é um discurso na época da eleição, não. Ali é uma pregação de quem está se propondo ali levar palavras de vida eterna, com a Bíblia aberta, falando em Jesus Cristo. Às vezes fala em outras invenções humanas também, outros livros que foram, outras heresias criadas e tudo mais, embolam e misturam tudo. Tenha muito cuidado, muito cuidado. Segundo, 3 atitudes eu já disse, além daquela de bater os pés e pronto, eu deixo aqui com Deus. Mas, ser símplice. A NVI tem sem malícia. No grego quer dizer, literalmente, é usado para vinho, para dizer que o vinho não tem contaminação, é um vinho puro, é uma palavra formada por o A de negação, amoral, é sem moral. Até no português tem esse A, é um prefixo de negação. É assim lá, e com a palavra que significa puro, puro, puro. Então a palavra é não puro, que significa sem malícia, sem maldade nenhuma. Aliás, o contrário, claro, a palavra que ele nega é a palavra sujo, então é não sujo, ou seja, puro, era o contrário do que eu estava colocando, lógico. Então, essa palavra sem impureza é que significa exatamente essa que o Senhor Jesus Cristo colocou aqui, sem malícia, sem maldade, como as pombas. É um pássaro que passa uma ideia de simplicidade, de pureza. É impressionante Jesus ter citado as pombas como um símbolo de simplicidade e falta de malícia. Pode bem ser, e provavelmente é, nada moral aqui, mas no sentido intelectual dos pombinhos, que são muito limitados, deve ser, e que não faz muitos planos, não planejam muito, e tem animais que têm mais inteligência do que outros, a gente sabe, há uma escala clara nisso aí. Mas aquele, e a Bíblia fala, livro de Jó, descreve muitas características de animais. Mas aqui deve ser simples, no sentido de que não tem muita, até para o animal, tem pouquinha inteligência e não faz as coisas pensando em pegar. Vai ver um leão, vai ver um predador, o que ele faz, é impressionante o que ele estuda, o que ele espera, a velocidade com que ele anda, ele reduz, ele aumenta, é sofisticadíssimo o ataque de um leão, de um leopardo, é muito sofisticado, muito, e às vezes eles vão em conjunto, para atacar um só, não só o leão, mas outros tipos de animais, predadores em geral, são sofisticadíssimos, como animais, claro. Mas a pombinha aqui não é. Jesus disse, o Criador disse. Então, claro que ele quer usar aqui para o sentido intelectual, moral também, mas passando para nós, seres racionais, essa ideia de simplicidade seria uma ideia de não enganar, de sinceridade de coração, de não traçar planos para pegar alguém. Não digo pegar não é para matar, não, é para humilhar, ou para fazer um negócio, ou para desmascarar, sem malícia as coisas, simplesmente porque quer fazer uma coisa bem, sem maiores interesses do que falar o bem, falar que o reino do céu está próximo. Pronto. E se for perseguida de lá para cá, aceita aquilo dentro, que tem outras instruções das Escrituras. Então, e como é que fica a astúcia da serpente? Use para sua defesa, não para enganar. Eu diria assim,
seja extremamente astucioso para se defender. Mas não precisa usar a astúcia da serpente para atacar, nem do leão. Não, aí você usa a simplicidade da serpente, e eu vou dizer aquilo lá. Não, mas aí, não, eu vou dizer, se não der certo, eu vou dizer. É interessante isto. Por fim, não se angustiar quanto ao que irá falar. Está lá no versículo 19 e 20. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, eu não vou mais desenvolver muito este ponto, mas não diga mais, eu não sei falar, eu não sei argumentar, eu não tenho inteligência para confrontar aquela pessoa lá, que é muito inteligente, vai rapidamente me deixar sem argumento. Não pense assim. Você tem o Espírito Santo. Será que ele habitava só, ou ajudava só os apóstolos? Ele habita em nós. Não vou ler 2 Timóteo 1:14. Então veja se o seu problema, muito mais do que pouca confiança em você mesmo, é pouca confiança em Deus, que é quem vai lhe ajudar, que promete lhe ajudar, e o único cuja ajuda funciona, efetivamente. Em suma, meus irmãos, minhas irmãs, nunca deixe de falar de Cristo por qualquer que seja os motivos, covardia, timidez, comodismo, medo, raiva, orgulho, tudo que eu falei aqui, tudo. Não deixe de falar. Fale, aguente os desprezos e siga em frente. Suporte as oposições e as perseguições com astúcia e sem malícia. Pastor, eu não sei combinar esses dois, não. Deus lhe ensina. Aprenda a reconhecer os lobos e saia de perto deles. Confie em Deus, bata o pó da sandália e parta para outra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos leve a falar mais de Cristo, aplicando esses ensinos valiosíssimos do próprio Jesus Cristo. E que essa igreja se encha de convidados que vêm ouvir a Tua palavra, e se não voltarem, não voltaram, não é mais problema nosso, é Teu. Obrigado por este conforto que Tu nos dás, com resultado, mas temos que chamar, temos que falar, temos que alertar. E se você quer fazer isso por obrigação e tem pouco amor dentro do coração pelos perdidos, diga para Cristo e peça a Deus: Senhor, eu tenho muito pouco amor pelos perdidos, por aqueles que não têm Cristo. Me ajuda e me dá mais amor, e Ele lhe dará. Em nome dEle, nos ajuda a sermos mais fiéis. Amém.